Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Hoje é dia 27 de abril de 2021, são 14 horas e 10 minutos. A reunião está sendo realizada online e trata-se da sessão ordinária de número 15 de 2021. Então, dando início à nossa reunião, vamos para a apreciação da minuta da ata de número 14, 2021. Eu submeto aos senhores conselheiros. Presidente, Pois não? Presidente, a ata não ficou completamente concluída e a secretária avisou que ela será concluída até a próxima sessão na quinta-feira. Ah, tá bem. Ok, então. Eu não tinha informação, mas então postergamos para a próxima semana. Ok, então. Próximo item é as matérias, né? Análise do processo de número 0002-291-8900/14-2, que trata da normatização do calendário fixo para os reajustes e revisões no transporte de passageiros. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon. Então, por favor, conselheiro Kleber. Boa tarde a todos, presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Eu recebi um ofício da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, FETERGS, da Associação Rio Grandense de Transporte Intermunicipal, RTI, e do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional do Estado do Rio Grande do Sul, SINDETRE, dizendo o seguinte: as entidades que congregam e representam as empresas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros vêm respeitosamente à presença de Vossa Senhoria por seu procurador firmatário para dizerem e requererem o que segue. Ao tempo em que as entidades representativas das empresas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros tomam conhecimento do ofício circular número 1/2021 da assessoria desta egrégia agência reguladora, afirma-se que é imperioso o acesso prévio aos autos, bem como a concessão de prazo razoável para análise do expediente ao efetivo exercício da defesa, do contraditório e do devido processo legal. A possibilidade de normatização de calendário fixo para os reajustes e revisões do transporte rodoviário e hidroviário é matéria que afeta diretamente os direitos e deveres das empresas concessionárias, de modo que é imperiosa a concessão de prazo razoável para se inteirar plenamente da notificação circular para participar de ato solene, ao qual, inclusive, abre a possibilidade de sustentação oral. O postulado não apenas observa os princípios da legalidade, finalidade, moralidade e publicidade inerentes ao ato administrativo, mas, sobretudo, respeita a ampla defesa, o contraditório e o devido processo, sem prejuízo do ora positivado direito da não surpresa, como prevê o artigo 10 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, considerando que, neste momento, as entidades representativas das empresas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros tomam conhecimento acerca do ofício circular 1/2021 da assessoria da GERGS, que informa sobre a análise do processo número 2291390014-2, na sessão ordinária número 15 de 2021, que realizar-se-á, no caso amanhã, hoje, 27 de 4 de 2021, terça-feira, sem que se oportunize o prévio conhecimento dos autos em tempo hábil para eventual manifestação, requer: 1. Seja adiado a análise ou julgamento do processo para data futura, a fim de que seja resguardado o direito de manifestação antes de qualquer análise ou julgamento, bem como requer: 2. Seja concedida a vista e cópia integral desse processo e seus desdobramentos. Em tempo, as requerentes protestam pela juntada das procurações do prazo legal. Porto Alegre, 26 de abril de 2021, Dr. Laércio de Lima Leivas. Presidente, eu recebi esse ofício ontem à tarde, comuniquei à assessoria e, da minha parte, não tem problema atender a solicitação das entidades
que solicitaram o adiamento da votação do processo. E, se o Conselho assim entender, já deixamos pautada a volta do processo para o dia 4 de maio. É isso, conselheiro Kleber? Por enquanto, presidente. Bom, eu abro a palavra aí para os conselheiros. Conselheiro Mangion, algum comentário a respeito? Não, eu concordo com o conselheiro Kleber, é uma questão de transparência, inclusive, a gente pode dar o prazo, pode ser o dia 4, que o Kleber já marcou, né? E se for aprovada essa data, então eu já gostaria que constasse em alta que todos os que foram notificados para essa sessão já estão notificados para a próxima sessão do dia 4. Ok, conselheiro Alexandre. Bom, se o conselheiro Kleber, que está relatando, considera que não tem nenhum óbice, também acompanho e não vejo nenhum problema no adiamento. Ok, obrigado. Bom, eu tenho algumas considerações a fazer a respeito. Primeiro, não me conste que não tenha prazo razoável. Eu acho que essa é uma questão que até gostaria de ter essa informação. O que é prazo razoável? Porque, pelo que eu entendi do regimento, nós temos uma semana para informar a pauta. E isso aconteceu há uma semana atrás, até onde me consta. Né? Em um período... Oficialmente, nós não deixamos... aliás, é uma pergunta que eu faço até para os diretores. Nós deixamos de cumprir algum ponto do que está no regramento para caracterizar prazo que não é razoável e o fator não surpresa? E isso deixou de levar para alguma falta de transparência? É uma pergunta que eu faço, senhores conselheiros, e, se possível, também ao corpo diretivo da casa. Se me permite, presidente, assim, essa questão dos prazos, talvez a Eleonora, né, a secretária executiva aqui do Conselho, possa esclarecer bem os procedimentos sobre esse aspecto, né, se foi devidamente atendido. Por favor, Eleonora. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Bem, o nosso regimento interno prevê que todas as partes sejam comunicadas e seja publicado no Diário Oficial a pauta da sessão com pelo menos 5 dias de antecedência. E esses prazos têm sido observados, e nesse processo foi publicado no Diário Oficial no dia 22, assim como foi enviado correspondência às partes no dia 22 de abril, que atentando aos 5 dias previstos. Tá, então, nós não cometemos nenhum erro de procedimento, nenhuma falha do ponto de vista do que o regimento define, até onde eu estou entendendo. Então, eu não aceitaria a ideia de que o prazo não é razoável. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, essa é a minha percepção. Nem deixamos de ser transparentes. E nem tampouco usamos do fator surpresa. Eu acho que isso é extremamente importante, mesmo que a gente venha a adotar essa postergação, é muito importante. Eu faço questão de deixar consignado em ata que nenhuma dessas 3 questões aconteceram. Certo? Não sei se todos concordam comigo. Tá. E o segundo ponto que eu levanto, aí eu acho uma questão mais de fundo, ao ler o processo, ao ler tudo. Este processo começou em 2014, e hoje nós estamos em 2021. A menos que, salvo SMJ, salvo o melhor juízo, nós temos tempo absolutamente suficiente para ter debatido tudo que fosse necessário. Segundo, esse processo, e até peço um apoio e auxílio do conselheiro Kleber, ele é só para consignar o que já está definido e vem sendo praticado já há um bom tempo. É simplesmente efetivar as datas em que os reajustes / revisões são realizados.
Eu estou certo ou estou errado? Perfeitamente, conselheiro. Tá. Então, se for só isso, qual é a discussão sobre o direito de defesa? Defesa que as entidades não tomaram conhecimento formal do processo antes dele ser pautado. Bom, ok. Ele tramitou desde 2014 dentro da casa, ficou parado um tempo, né? Então, agora que nós demos andamento ao processo, finalizamos a apreciação com o voto do relator e revisor, foi pautado. Então, aí foi que o pessoal tomou conhecimento né, da existência do processo e quer saber o seu teor, etc. E, de repente, discutir alguma coisa que, eventualmente, possa não estar de acordo com os interesses das empresas e entidades. Tá, ok. Mas do ponto de vista do que já está sendo feito, nós estamos fazendo alguma coisa diferente? Nós estamos inovando em algo? Nós estamos criando algum fato novo? Não. Tá bem. Bom, então eu tenho meu voto agora em relação a isso. Eu acho que o Conselho tem que deliberar a respeito. Então, podemos passar para o voto? Tá bem. Então, conselheiro Kleber, no caso, como relator, então eu peço para a sua manifestação. Em função da solicitação formal aqui, eu concordo com o adiamento. Perfeito. Conselheiro Mangion, revisor. Eu acompanho o conselheiro Kleber, mesmo com todos os esclarecimentos que o senhor prestou e que eu concordo com todos eles. Perfeito. Conselheiro Alexandre. Também acompanho a recomendação do relator e também estou de acordo com os apontamentos que o presidente apresentou para constar em ata. Perfeito. Bom, eu voto contra. Então, nós temos 3-1. Então, fica definido que o processo vai ser avaliado, então, analisado na próxima semana, na nossa próxima reunião do Conselho. Ok. Muito obrigado. Vamos passando para a próxima, então. Nosso próximo item da pauta é a... Pois não? Desculpa interromper, mas só uma questão para não deixar dúvidas, que a próxima sessão vai ser no dia 29, o conselheiro Kleber propôs a pauta no dia 4 de maio, então, só para não haver dúvidas, ficou pautado para dia 4 de maio. Tá. Eu tenho uma questão só de fundo também, em relação ainda, talvez já está votado, etc., mas é uma questão de compreensão ainda em relação a isso. Como as datas da maior parte dos reajustes e revisões é dia 1º de junho, a pergunta técnica que eu faço é se esse adiamento pode, de alguma forma, influenciar os prazos para a concessão do reajuste no dia 1º. Enquanto ele não tiver alterações naquilo que a gente está propondo aqui, não. Então, continue absolutamente inalterada a data. Até porque é só uma confirmação da data, né? Exatamente. Tá bem. Ok. Então é dia 4, é isso, Eleonora? Dia 2, desculpe, a próxima reunião do Conselho. Dia 4 de maio. 4 de maio, ok. Tá certo, então. Muito obrigado. Obrigado, Eleonora. Passando adiante, então, passamos para as matérias que é análise do processo 000-1038-3900/18-0, que trata de recurso da Energética Campos de Cima da Serra Limitada ao auto de infração 0005/2018, AGERGS SFG. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Passo a palavra, então, para o conselheiro Kleber. Por favor, Kleber. Obrigado, presidente. Então, vamos direto ao relatório. Item 1 do relatório. O superintendente de fiscalização do serviço de gestão está aplicando metodologia de fiscalização dos empreendimentos de geração de energia elétrica em 3 níveis, a saber. Primeiro, monitoramento a partir de indicadores estruturados, definidos e apurados com base em informações obtidas dos agentes, de instituições setoriais e de fiscalizações anteriores realizadas pela SFG. Segundo,
ações à distância, que consistem em atividades de fiscalização à distância, centradas na investigação dos pontos de maior risco técnico-regulatório, relativos à conformidade esperada, contando com avaliação de dados adicionais em maior detalhe que os da etapa anterior. E terceiro, ação de campo estratégica com foco na busca de evidências durante os trabalhos de fiscalização de campo, baseada no conhecimento gerado durante as duas etapas anteriores. Em 20 de setembro de 2010, a Lei 12.334 foi estabelecida a Política Nacional de Segurança de Barragens. E esse modelo de negócio está estruturado para os diversos temas de atuação da área, dos quais faz parte o processo de fiscalização da segurança de barragens, tema regulamentado por meio da Resolução ANEEL 696 de 15 de dezembro de 2015, sendo que o referido regulamento estabeleceu prazo para a elaboração do Plano de Segurança de Barragens aos agentes de geração com barragens fiscalizadas pela ANEEL, conforme consta no artigo 7º desta resolução. Assim, a SFG, visando realizar a fiscalização da matéria, estabeleceu a obrigação de envio até o dia 31 de janeiro de 2018 do formulário de segurança de barragens aos agentes de geração com barragens fiscalizadas pela ANEEL, iniciando a partir de fevereiro do ano corrente a campanha de fiscalização de segurança de barragens de 2018, com base na metodologia citada e a partir dos dados dos formulários de segurança de barragens apresentados pelos agentes. O empreendimento em questão é a usina Passo do Meio, que está localizada nos municípios de Bom Jesus e São Francisco de Paula, no Rio das Antas, com potência outorgada de 30 megawatts. Na análise das informações prestadas, considerando dados atualizados até a data de 15 de março de 2018, através do monitoramento da obrigação de elaboração do Plano de Segurança de Barragens, a Superintendência de Fiscalização de Geração, SFG, identificou que foi informado no formulário de segurança de barragens da usina PCH Passo do Meio que a elaboração do PSB não foi concluída. Como sequência, em 9 de abril de 2018, por meio do ofício 45/2018 GPE-AGERGS, é informado a rotulação do barramento associado à usina PCH Passo do Meio como potencialmente não conforme. E é feita a abertura de processo de fiscalização formal com o objetivo de investigar as causas para tal inconformidade e verificando as medidas que vêm sendo adotadas para saná-la. Em 23 de abril de 2018, o agente manifestou-se em resposta ao ofício 45/2018 GPE-AGERGS, por meio da carta BER 517/2018, respondendo que possuíam o entendimento que não havia obrigação de elaboração do Plano de Segurança de Barragens, PSBs, até 21 de dezembro de 2017, e que estariam entrando em contato com a SFG e a ANEEL para apresentar o seu entendimento em relação ao assunto e buscando esclarecer possíveis divergências da melhor forma possível. Confirmaram não ter apresentado o plano de ação de emergência, tornando incompleto o PSB referente à barragem da PCH Passo do Meio. Em 8 de maio de 2018, pelo memorando 058/2018 SRG-ANEEL, a SRG esclareceu definitivamente que somente era possível agrupar as usinas Caçador, Cotiporã, Linha Emília, de forma a satisfazer os prazos da Resolução Normativa 696/2015, na empresa Coince, e não incorporar tais PCHs no rol dos aproveitamentos da Brookfield Energia Renovável S.A. Em 15 de maio de 2018, conforme o registro da reunião 86/2018 SFG-ANEEL, restou esclarecido e confirmado que ao agente que somente é possível agrupar a Caçador Energética S.A. e a Cotiporã Energética S.A. e a Linha Emília Energética S.A. na Coince, restando, portanto, a PCH Passo do Meio da empresa energética Campos Cima da Serra Limitada, na Brookfield Energia Renovável Minas Gerais S.A. Assim, a energética Campos Cima da Serra Limitada tinha até 21 de 12 de 2017 para elaborar o PSB, PAI, Plano de Segurança de Barragem, Plano de Ação de Emergência da PCH Passo do Meio.
Em 18 de julho de 2017, pelo ofício circular 14/2017 SCFG ANEEL, a Energética Campos Cima da Serra Limitada foi alertada sobre os prazos estipulados pela Resolução Normativa 696/2015 para a elaboração do Plano de Segurança de Barragens e Plano de Ação de Emergência e inspeção de segurança regular em 21 de 12 de 2017. As informações da classificação da barragem da PCH Passo do Meio, referente ao ciclo de avaliação do ano 2017, dão conta que a usina se enquadra na resolução 696/2015, tendo o seguinte enquadramento: pequena central hidrelétrica, denominada de Passo do Meio, pertencente à empresa energética Campos Cima da Serra, tipo de barragem classificada como B, de risco baixo e dano potencial alto. Diante do exposto, constatou-se que, apesar de estar evitando esforços para a solução da questão, o prazo regulamentar para a conclusão da elaboração dos documentos foi descumprido, o que evidencia a não conformidade, o que gerou a seguinte constatação. Constatação CT1, Plano de Ação de Emergência. PAI, parte integrante do Plano de Segurança de Barragem não elaborado no prazo regulamentar. Não conformidade NC1. Resolução Normativa 696, de 15 de dezembro de 2015, parágrafo 1º do artigo 5º, que estabelece os prazos final e intermediário para a elaboração do Plano de Segurança de Barragens. E a determinação DT1, no prazo de manifestação ao presente termo de notificação TN 001/2018, a GERGS SFG, a empresa deve apresentar cronograma contendo previsão de elaboração do Plano de Segurança de Barragens. Através do ofício número 96/2018, a GPE, em 29 de maio de 2018, envia à empresa o termo de notificação número 17/2018, a GERGS SFG, e o respectivo relatório de fiscalização RF 009/2018, GPE-G, PCH Passo do Meio, referentes à fiscalização da PCH Passo do Meio, informando que a empresa teria prazo de 15 dias contados a partir da data de recebimento do termo de notificação para manifestar-se. Através do BER 765/2018, a Brookfield, proprietária do empreendimento, tece alguns comentários já apresentados previamente e informa que, primeiro, a conclusão parcial da elaboração do Plano de Segurança e Barragem, PSB, sem o Plano de Ação Emergencial, estava previsto para o dia 30 de junho de 2018, data na qual o PSB seria entregue na usina. Segundo, a conclusão da elaboração do Plano de Ação de Emergência, parte do PSB, estava prevista para dia 25 de outubro de 2018, quando seria entregue nas respectivas prefeituras e defesas civis municipais, apresentando na sequência um cronograma de elaboração e finalização do Plano de Ação Emergencial. Da manifestação da empresa Brookfield, proprietária do empreendimento, constata-se que foi cumprida a determinação DT1. Contudo, mantém-se a não conformidade NC1, uma vez que comprovado o Plano de Ação de Emergência, PAI, parte integrante do Plano de Segurança de Barragens, não foi elaborado no prazo regulamentar. E de acordo com o artigo 20 da Resolução ANEEL 63, de 12 de maio de 2004, opina que seja emitido o auto de infração para a empresa energética Campos de Cima da Serra Limitada, em razão de comprovada a não conformidade NC1 apontada no relatório de fiscalização. A fim de enquadrar as constatações não conformidades que motivaram a lavratura da presente motivação de auto de infração para elaboração no prazo regulamentar do Plano de Ação de Emergência, PAI, parte integrante do Plano de Segurança de Barragens, violou a Resolução 696 de 15 de dezembro de 2015, parágrafo 1º, artigo 5º, que estabelece os prazos final e intermediário para a elaboração do Plano de Segurança de Barragens, incorrendo em multa do grupo 2, artigo 5º, inciso 8º, descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Considerando que, primeiro, a PCH Passo do Meio é classificada pelo Operador Nacional do Sistema como tipo 3, 20%. O agente possui contrato de comercialização de energia elétrica com distribuidora de energia elétrica, 20%. A empresa não oferiu vantagem em decorrência da não conformidade constatada, 0%.
e não existem sanções administrativas e recorríveis aplicadas nos últimos 4 anos. Diante do exposto, o resultado da ponderação, 40%, multiplicada pelo valor da multa que poderia ser aplicada ao caso em tela, R$ 50.840,50, é obtido o valor de R$ 20.336,20, como valor da multa a ser imposta à autuada, o que corresponde a 0,4% da receita anual estimada do empreendimento. Finalmente, opinou pela lavratura do auto de infração, AI 5/2018, AGERGS SFG, para a empresa energética Campos de Cima da Serra, baseado na dosimetria apresentada nos termos do artigo 14 e 15 da Resolução Normativa 63/2004, bem como do artigo 2º da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, tendo como valor de R$ 20.336,20, por estar caracterizada a hipótese constante no inciso 10 do artigo 6º da Resolução Normativa número 63, de 12 de maio de 2004. Através do ofício número 299/2018, a GPE, de 18 de outubro de 2018, é encaminhado à empresa Brookfield o auto de infração número 05/2018, AGERGS SFG, a informação número 130, contendo a respectiva exposição de motivos, e o despacho número 241, estabelecendo o prazo máximo de 10 dias do recebimento para o recolhimento da multa ou da interposição de recurso. Em sede de recurso administrativo, documento 204515, a Brookfield, proprietária da energética Campos de Cima da Serra, limitada, requer o reconhecimento da nulidade do auto de infração por indicação de dispositivos distintos no despacho 241/2018, a modificação do entendimento da AGERGS em sede de juízo de reconsideração, de modo a afastar a penalidade de multa do agente, e, caso mantida a multa, total ou parcialmente, a remessa dos autos à ANEEL com a distribuição do recurso a um diretor relator. Em seguida, requer-se o conhecimento do presente recurso pela diretoria da ANEEL e seu provimento para o afastamento da penalidade aplicada pelo órgão de infração número 5/2018, seja porque o plano de segurança de barragens e o plano de ação emergencial já foram apresentados, né? Conforme ausência de prejuízo. Subsidiárias em segundo grau devem ser protegidas pela ANEEL, permitindo-se, pelas mesmas razões das subsidiárias em primeiro grau, sua consideração em conjunto para os fins do artigo 72 da Resolução Normativa 696/2015. E conforme reforço argumentativo, no caso concreto, com 99,9% do capital social da requerente, é titularizado pela Brookfield Energias Renováveis em primeiro grau. Deve-se considerar a PCH Passo do Meio para fins do artigo 72 da Resolução 696/2015, conjuntamente com as demais 16 PCHs que a Brookfield Energias Renováveis tem, o que afasta o suposto atraso. Letra D, a redação do despacho SRG 2308/2017 permitiu o agrupamento dos empreendimentos controlados pela Brookfield Energia Renovável S.A., Companhia Canadense de Investimento de Energia, redação esta que, no entendimento da recorrente, possibilitava a consideração conjunta da PCH Passo do Meio com as demais PCHs da BER. Subsidiariamente, na hipótese de a multa em questão não ser afastada, que seja convertida em advertência conforme o artigo 89 da Resolução Normativa. E subsidiariamente, caso mantida a multa, esta deve ser reduzida, considerando-se na dosimetria quanto aos danos resultantes para o serviço e usuários um percentual de até 10%, e não de 20%, uma vez que o agente, diferentemente do considerado pela AGERGS, não possui contrato de comercialização com a distribuidora, pois comercializa toda a sua energia no ambiente de comercialização livre. A informação número 89 de 2019 da GPE trata da análise do recurso interposto pela Brookfield, proprietária da energética Campos de Cima da Serra Limitada, em face do auto de infração lavrado pela AGERGS pelo descumprimento da Resolução Normativa 696 de 15 de dezembro de 2015, artigo 7º, que estabelece os prazos intermediário e final para a elaboração do Plano de Segurança de Barragens, PSB. Analisando a dosimetria utilizada, verifica-se que a PCH Passo do Meio, primeiro, constou classificada pelo Operador Nacional do Sistema como tipo 3, indevidamente, visto que faz parte do conjunto hidrelétrico Lajeado Grande, sendo, portanto, do tipo 2C. Segundo,
Possuindo contrato de comercialização de energia com distribuidora de energia elétrica, quando não disponibiliza sua garantia física de energia e de potência ao mercado regulado, mas deve atender às dimensões de segurança operacional, tanto de forma preventiva, dimensões tratadas no plano de segurança de barragens, e corretiva, e minimização de impactos, dimensões existentes no plano de ação de emergência. Sendo assim, a ausência do cumprimento da disposição normativa e legal traz impacto à prestação do serviço de forma segura. Quanto a converter a multa em advertência, só seria possível se fosse atendido o artigo 8º da Resolução número 63 de 2004, onde as consequências da infração devem ser de pequeno potencial ofensivo e a infratora não pode ter sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores ao da sua ocorrência. Neste caso, a consequência da infração não é de pequeno potencial ofensivo, uma vez que o PSB-PAI é um instrumento fundamental para minimizar danos materiais e perdas de vidas. É a base para a elaboração e implantação do Plano de Contingências PLACON. A Direção-Geral acolhe as manifestações e decide pelo conhecimento do recurso e manutenção da penalidade de multa aplicada no valor de R$ 20.336,20. A AGERGS, através do ofício número 259/2019-DG, de 18 de outubro de 2018, informa a empresa sobre a decisão de manutenção da penalidade, informando o prazo máximo de 10 dias a contar do recebimento para recolhimento da multa atualizada nos termos da legislação em vigor ou interposição de recurso específico ao recálculo da dosimetria da multa. A empresa, por sua vez, apresenta novo recurso administrativo, que é novamente analisado pela Gerência de Energia Elétrica e na análise do mérito, que se justifica exclusivamente enquanto oportunidade processual para a correção de eventuais erros praticados, exercício de melhor juízo e para avaliar alguma circunstância ou fato novo relevante e que justifiquem a reforma da decisão proferida, onde o recurso deveria ser exclusivamente referente a recurso específico ao recálculo da dosimetria da multa. No entanto, o agente, por meio da peça recursal, em 26 de agosto de 2019, documento 242876, reitera os mesmos argumentos elaborados no recurso administrativo de 1º de novembro de 2018, documento 204514, e nada argumentou quanto ao recálculo da multa, e opinando mais uma vez pela manutenção da penalidade aplicada pelo auto de infração 5/2018 AGERGS e SFG. Em 26 de 4 de 2021, a Energética Campos Cima da Serra Limitada apresenta memoriais ao processo, requerendo reanálise e apontando alguns itens que, no seu ponto de vista, são importantes e necessários. A. Reconhecer a nulidade do auto de infração 5/2018. B. Afastar a penalidade de multa do agente. C. Caso mantida a multa total ou parcial, a remessa dos autos à ANEEL com distribuição do recurso ao diretor-relator. D. Em seguida, o afastamento da penalidade aplicada pelo auto de infração 5/2018. E, subsidiariamente, a conversão da multa em advertência. F. Também subsidiariamente, a redução da multa. Frisam também consulta à ANEEL nos seguintes moldes. Palavras da ANEEL. O superintendente de regulação dos serviços de geração, substituto da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, no uso de suas atribuições delegadas por meio da Portaria 4.163, de 30 de agosto de 2016, e tendo em vista o que conta no processo 48.500.003872/2016-96-1, decide acatar parcialmente o pedido da CEMIG para reconhecer as subsidiárias integrais em primeiro nível, 100%, para atendimento do artigo 7º da Resolução Normativa 696/2015. E assim, procede a Brookfield Energia Renovável S.A., BER, com base no referido entendimento, controladora do grupo econômico do qual faz parte a hora recorrente, apresentou consulta à ANEEL demonstrando, à época, a titularidade de 20 empreendimentos. Primeiro, 16 usinas de agentes controlados pela própria BER. Segundo, 3 PCHs de agentes controlados pela Companhia Canadense de Investimentos de Energia, COINSE, que, por sua vez, é subsidiária integral da BER. E terceiro,
uma usina, exatamente a PCH Passo do Meio, titularizada pela Energética Campos de Cima da Serra, cujo capital social é de 99,9% da BER e 0,01% da Brookfield Energia Renovável Minas Gerais, que, por sua vez, é subsidiária integral da Brookfield Energia Renovável. Conforme manifesta-se a Brookfield Energia Renovável S.A., BER, todos os empreendimentos são integralmente titularizados pela BER, a partir de suas subsidiárias. Então, apresenta o despacho SRG 2308-2017, que se seguiu à manifestação da hora recorrente. O Superintendente de Regulação dos Serviços de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, no uso de suas atribuições delegadas por meio da Portaria 4.163, de 30 de agosto de 2016, e tendo em vista o que consta no processo 48.500.003872/2016-91, decide conhecer o pedido da Brookfield Energia Renovável S.A. e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que os empreendimentos controlados em primeiro nível pela Brookfield Energia Renovável, Brookfield Energia Renovável Minas Gerais e Companhia Canadense de Investimentos de Energia sejam agrupados com vistas à definição dos limites final e intermediário para a elaboração dos seus respectivos planos de segurança e barragem, nos termos do artigo 7º da Resolução Normativa 696 de 2015. Diante o exposto, e considerando a manifestação da Brookfield Energia Renovável S.A. BER, compreendeu que restara conhecido o agrupamento para fins do artigo 7º da Resolução Normativa 696 de 2015. Por isso mesmo, concluiu a BER, que o prazo para apresentação do PSB de todas essas usinas, incluindo a PCH Passo do Meio, seria de 4 anos, ou seja, a época até 22 de 12 de 2019, com a exigência de apresentação do PSB de 10 barragens em até 3 anos, ou seja, até 22 de 12 de 2018. Entretanto, e levando em consideração consulta da Gerência de Energia da AGERGS, a ANEEL, justamente para esclarecer definitivamente essa dúvida, se manifesta em 31 de julho de 2017 por nota técnica número 090/2017, SRG ANEEL, entendendo que havia possibilidade de agrupamento das estruturas em que o controlador da empresa, em primeiro nível, correspondesse a 100% da participação na sociedade de propósito específico, ficando 16 sociedades de propósito específico na BER, 3 na COINSE e 1 na BER Minas Gerais. Justamente a Energética Campos de Cima da Serra, com unidade hidrelétrica, usina hidrelétrica Passo do Meio. Em 1º de abril de 2018, pela carta BER 424/2018, a Caçadora Energética S.A., a Cotiporã Energética S.A., Linha Emília Energética S.A., empresas controladas em segundo nível pela BER, questionaram a SFG ANEEL quanto ao DSP número 2308/2017, reiterando que o entendimento do agente era de que todas as 20 sociedades de propósitos específicos, fossem de primeiro ou de segundo nível, pudessem ser agrupadas para fins do artigo 7º da Resolução Normativa 696/2015. Em 8 de maio de 2018, pelo Memorando 58/2018, SRG ANEEL, a SRG esclareceu que restava claro, pelo exposto, que somente era possível agrupar as usinas Caçador, Cotiporã e Linha Emília, de forma a satisfazer os prazos da Resolução Normativa 696/2015 da empresa COINSE e não incorporar tais PCHs no rol dos aproveitamentos da Brookfield Energia Renovável. Em 15 de maio de 2018, conforme registro da reunião 86 de 2018, SFG ANEEL, restou esclarecido e confirmado para o agente que somente é possível agrupar Caçador Energético, Cotiporã Energética e Linha Emília Energética na COINSE, restando, portanto, a PCH Passo do Meio da empresa energética Campos de Cima da Serra, na Brookfield Energia Renovável Minas Gerais S.A. Assim, a Energética Campos de Cima da Serra Limitada deveria ter elaborado e disponibilizado o Plano de Segurança de Barragens e o Plano de Ação Emergencial da PCH Passo do Meio até 21 de 12 de 2017. Quanto à solicitação
da Brookfield Energia Renovável S.A. BER, de converter a multa em advertência, só seria possível se fosse atendido o artigo 8º da Resolução 63 de 2004, onde as consequências da infração devem ser de pequeno potencial ofensivo. E a infratora não pode ter sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores ao da sua ocorrência. Neste caso, a consequência da infração não é de pequeno potencial ofensivo, uma vez que o PSV-PAI é um instrumento fundamental para minimizar danos materiais e perdas de vidas, e é base para a elaboração e implantação do plano de contingência PLACOM. Esse é o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Obrigado, conselheiro Kleber. Passamos, então, agora para manifestações, e, pelo que eu entendi aqui, está previsto a manifestação do senhor Dárcio Lima Júnior, representante da empresa. Por favor, senhor Dárcio, o senhor tem 10 minutos aí para a sua manifestação. Boa tarde, eminente conselheiro presidente, Luiz Afonso Sena, eminente conselheiro relator, Kleber Domingues, eminente conselheiro revisor, Luiz Henrique Mangeon, ilustre conselheiro Alexandre Alves Porce, os nossos cumprimentos também à diretora-geral dessa agência, Estela Maris Kalov, a secretária do Conselho, Alessandra Bortovski, também a assessora Eleonora Martins, agradecendo desde já as diligências preparatórias para essa sessão, nesse período de pandemia, né, e a nossa saudação também ao gerente de energia elétrica, senhor Alexandre Jung, e ao diretor de assuntos jurídicos, doutor Vinícius Ilha da Silva, né, e estendendo também os nossos cumprimentos aos servidores que tornam possível esse ato. Inicialmente, né, o detalhado relatório, né, do eminente conselheiro relator permite objetivar aqui as nossas considerações nessa sustentação oral, né. Preliminarmente, né, nós reiteramos a arguição de nulidade do auto de infração, tendo em vista, no nosso entendimento, e muito respeitando, né, a área técnica, o descumprimento do disposto no artigo 23, inciso 4º, da Resolução 63 de 2004 da ANEEL, consistente na indicação do dispositivo infringido. Né? E por que levantamos essa questão? Né? Porque no caso específico dessa autuação, né, o auto de infração propriamente dito, ele se reporta à própria resolução número 63. O despacho que aplicou a multa também se reporta à resolução 63 como se fossem, né, os dispositivos violados. E a informação que fundamenta o auto de infração, essa sim faz referência à resolução 696 de 2015, que diz respeito aos prazos que supostamente teriam sido descumpridos. Então, no entendimento da empresa, né, inclusive resguardando eventual discussão judicial, acaso assim a empresa delibere, né, o auto de infração não indicou, né, de maneira clara a violação à resolução 696 de 2015, né, do que decorre prejuízo à defesa da empresa e a sua consequente invalidade. Tá? Então, preliminarmente, nós reiteramos a alegação de nulidade do auto de infração. No mérito, a questão foi muito bem exposta pelo eminente conselheiro relator, tá? E temos aqui duas questões fundamentais a levantar. Tá? A primeira delas é que a questão para a Brookfield é muito maior do que a multa. Tá? É muito maior do que a multa. Né? Porque a Brookfield, como uma tradicional empresa atuante no setor elétrico, né, com mais de 100 anos de história, vindo da antiga Light, né, nós somos detentores de vários empreendimentos, e essa questão do agrupamento ela tem relevância para nós sob esse aspecto, e mais ainda no aspecto de induzir eventual penalidade para eventuais infrações posteriores.
Então, a empresa, embora compreendendo os argumentos levantados pela área técnica, a empresa seguindo o procedimento, debatendo com a AGERGS, né, ela não pode aqui deixar de apresentar os seus fundamentos. Tá? E aqui nós destacaríamos dois. Tá? Em primeiro lugar, é incontroverso relativamente à empresa energética Campos de Cima da Serra, que 99,99% da sua distribuição societária, né, está em poder da Brookfield Energias Renováveis. Então, nós estamos discutindo aqui a aplicação de uma pena à empresa, porque 0,01 do seu capital social estaria em poder de uma também integrante do grupo Brookfield Energias Renováveis Minas Gerais. A Energética Campos de Cima da Serra é uma sociedade limitada, né? Ela teria que ter pelo menos 2 cotistas, né? E assim ela é. 99,99% do capital está nas mãos da Brookfield, 0,01% está no capital de outra subsidiária da Brookfield, né, que lhe pertence 100%. Né? Então, daí a particularidade. No campo societário, ninguém discutiria, né, que há grupo econômico envolvendo a Energética Campos de Cima da Serra. O problema foi criado, de certa forma, pela ANEEL, que criou um conceito de grupamento que não é o conceito propriamente econômico. Né? E, inicialmente, a Resolução 696 de 2015, ela nem mesmo estabelecia critérios para definir de que forma aconteceriam os grupamentos. Isso suscitou uma primeira manifestação da CEMIG, e aí a ANEEL, não, subsidiárias de primeiro nível com 100%. Tá? Mas isso também não tratou das particularidades que as sociedades controladoras dos empreendimentos apresentavam. Né? E por que essa questão é importante? Porque esse escalonamento de prazos da resolução, e no fundo é isso que nós estamos discutindo, o escalonamento de prazos tinha um critério muito evidente. Empreendedores com muitas usinas teriam que ter um prazo maior. Era essa a finalidade da resolução. Por isso estabeleceu prazos mais elastecidos para quem tivesse mais empreendimentos. Então, a teleologia do dispositivo era essa. Tá? E olhando a distribuição societária aqui, em que 99,99%, né, se enquadra perfeitamente na própria interpretação defendida pela ANEEL, nos parece desproporcional e desarrazoado, né, que se estabeleça aqui um descumprimento, né, de prazo, né, e ainda com a imputação, né, de uma multa. Né? Se tratasse de outro tipo de violação, né, em que o empreendedor cumpriu em 99% a obrigação, entre aspas, né, fazendo uma analogia aqui, nós nem estaríamos discutindo aqui essa punição. Ainda mais nesse caso em que o plano foi apresentado. A discussão toda que se estabelece é de alguns meses. Ou está alguns meses atrasado, porque foi entregue em outubro de 2018, ou está alguns meses adiantados, porque o período de 4 anos findava em dezembro de 2019. Então, muito respeitando o parecer da área técnica, né, levando-se em conta, né, que por força da lei do processo administrativo e da lei de introdução ao direito brasileiro, né, que determina a administração que ela deve também considerar a proporcionalidade e a razoabilidade, né, nas suas decisões, e de fato aqui nos parece haver fundamento, né, para que se reveja a aplicação da multa nesse específico contexto. Tá? Também é importante aqui dizer, estamos em 2021, mas retroagindo no tempo, essa situação não era tão clara, né, como hoje talvez se pudesse ser. No nosso entendimento, hoje ainda não permanece ainda obscura, mas lá, quando do advento da resolução, ainda era mais obscura. Contexto em que a interpretação que a empresa adotou não era
muito respeitando opiniões em contrário, né, não era uma interpretação irrazoável ou de má fé, né? Portanto, nesse cenário específico é que nós apresentamos a essa diretoria essas ponderações, né, para que se considere essa particularidade, né, que, em nosso entendimento, justifica o afastamento da multa, ou pelo menos a sua conversão em uma advertência, né, porquanto restou apresentado o plano sem daí derivar nenhuma outra consequência mais severa. Quanto à dosimetria da multa, nós reiteramos que não há contrato da empresa com o distribuidor de energia elétrica. Então, nos parece que deve ser destacado do seu cômputo aquele percentual de 20%, sendo aplicado apenas nesse aspecto 10%. A multa aqui teria que ser reduzida por essa razão. Então, respeitosamente, mais uma vez agradecendo a habitual atenção dessa agência, dos seus conselheiros, dos seus servidores, nós registramos aqui essas ponderações e pedimos o acolhimento do recurso. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Eu devolvo, então, agora a palavra para o conselheiro Kleber, para que ele possa apresentar, então, a justificativa de seu voto. Muito bem, presidente. Item 2 da fundamentação. Nos termos do artigo 21, item 12, letra B, da Constituição da República de 1988, compete à União explorar diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. As concessões, permissões e autorizações de serviços públicos são regidas, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, pela Lei 8987, de 13 de fevereiro de 95, pelas normas legais e regulamentos pertinentes, bem como pelas disposições dos competentes contratos de concessão ou permissão e resoluções autorizativas. As concessões, permissões e autorizações de energia elétrica estão sujeitas à regulamentação e fiscalização do poder concedente, representado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, instituída pela Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que disciplinou o regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica. A ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal, bem como orientar suas atividades de forma a proporcionar condições favoráveis para que o desenvolvimento do mercado de energia elétrica ocorra em equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Dentre as competências estabelecidas pela Lei 9427 de 96, cumpre destacar que compete à ANEEL gerir as concessões, permissões e autorizações e fiscalizar diretamente ou mediante convênio com órgãos estaduais as concessões, permissões e autorizações e a prestação dos serviços de energia elétrica, conforme o artigo 3º, item 4. Da mesma forma, compete à ANEEL fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizatários de instalações e serviços de energia elétrica, observando o limite, por infração, de 2% do faturamento ou do valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um período de 12 meses, caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a 12 meses. O decreto 2.335, de 6 de outubro de 97, que constitui e aprova a estrutura regimental da ANEEL e dá outras providências em seu artigo 17, estabelece que a ANEEL adotará, no âmbito das atividades realizadas pelos agentes do setor de energia elétrica, em conformidade com as normas regulamentares, as seguintes penalidades, dentre outras, a serem aplicadas pela fiscalização. Primeiro, advertência escrita por inobservância a determinações da fiscalização ou de normas legais. Segundo, multas em valores atualizados nos casos previstos nos regulamentos ou nos contratos ou pela reincidência em fato que tenha gerado advertência escrita.
Terceiro, suspensão temporária da participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como impedimento de contratar com a autarquia, em caso de não execução total ou parcial de obrigações definidas em lei, em contrato ou em ato autorizativo. Quarto, intervenção administrativa nos casos previstos em lei, no contrato ou em ato autorizativo, em caso de sistemática reincidência em infrações já punidas por multas. Quinto, revogação da autorização nos termos da legislação vigente ou do ato autorizativo. E sexto, caducidade da concessão ou permissão na forma da lei e do respectivo contrato. A Lei 9.427/96, em seu artigo 20, determina, sem prejuízo do disposto na linha B do inciso 2 do artigo 21 e no inciso 11 do artigo 23 da Constituição Federal, a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os estados e para o Distrito Federal, visando a gestão associada de serviços públicos mediante convênio e cooperação. E com base nesse artigo foi firmado o convênio de cooperação 008/98, ANEL, sucedido pelos convênios 4/2003 ANEL, 14/2008 ANEL, 15/2010 ANEL, pelos quais a ANEL delega atividades à AGERGS de acordo com o contrato de metas com periodicidade anual. Os contratos de metas firmados entre a AGERGS e a ANEL de 2013 a 2018 abrangem as atividades delegadas de fiscalização pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, tendo entre as metas a fiscalização da segurança de barragens de usinas hidrelétricas em operação no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, entre elas a PCH Passo do Meio. Ainda por meio do citado convênio, transmite à AGERGS a competência de aplicar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observando o limite por infração de 2% do faturamento ou do valor estimado de energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um período de 12 meses, caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a 12 meses. Sendo assim, item 3, voto por conhecer o recurso da Brookfield, proprietária da Energética Campos Cima da Serra, mantendo a aplicação da penalidade de multa baseada na dosimetria apresentada no parágrafo 23 e 24 da Informação 89/2019 GPE, nos termos dos artigos 14 e 15 da Resolução Normativa número 63/2004, bem como do artigo 2º da Lei 9.784, em 29 de janeiro de 1999, no valor de R$ 20.336,20. Por estar caracterizada hipótese constante no inciso 8º do artigo 5º da Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 2004. Item 2, oficiar a empresa sobre a presente decisão, com prazo de 20 dias para recolhimento da multa ou 10 dias para interposição do recurso à ANEL, a partir do recebimento da notificação, conforme estabelece a Resolução Normativa 846 de 2019. É isso. Okay. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Ok, obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra agora para o conselheiro Mangion, revisor do presente processo. Item 4, da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Mangion. Passamos, então, agora para a etapa de debates, e eu pergunto ao conselheiro Alexandre se tem alguma consideração, alguma a fazer. Não, presidente. Ok, obrigado. Então, devolvo a palavra, também não tenho considerações, então devolvo a palavra ao conselheiro Kleber, então, para a confirmação do seu voto. Mantendo o voto, presidente. Obrigado, conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. E também, meu voto também acompanha o relator, portanto, a matéria está, o relatório do conselheiro Kleber está aprovado.
Dando prosseguimento à nossa reunião, passamos agora para o próximo tópico, que são comunicações. Obrigado, conselheiros. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Passamos, então, para comunicações. A Diretoria-Geral informa que foram emitidos os seguintes termos de encerramento de auto de infração relativos a penalidades de advertência face à ausência de manifestação, recurso das empresas delegatárias do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. O TE número 31/2021 DQ, Ricardo Stadler, referente ao processo de número 000-192-3900/20-7. O TE número 20/2021 DQ, Transportes Kerfelen, Kerkefen Limitada, processo de número 000-181-3900/20-2. O TE de número 19/2021 DQ, Milton Bolzan Tacheto e Companhia Limitada, referente ao processo de número 000-187-3900/20-9. O TE de número 17/2021 DQ, Adão Koinaski, processo de número 000-203-3900/20-1. O TE de número 16/2021 DQ, Transportes Bacon Limitada, processo de número 000-197-3900/20-0. E, por fim, o TE de número 28/2021 DQ, Hildo Sacem, processo de número 000-177-3900/20-7. E também aproveitar nas comunicações para informar que está pautado para o dia 29/4/2021, a sessão de número 16/2021, a análise do processo de número 00534-3900/21-2, que trata da revisão tarifária da travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Também informar ou comunicar que está pautada para o dia 4/5, na sessão 17, a análise, 17/2021, a análise do processo de número 000-288-3900/20-0, que trata de alteração da resolução normativa de número 37/2017, que disciplina a compensação financeira por interrupções de longa duração do abastecimento de água. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Também aproveitar, então, na sessão de comunicações aqui, de lembrar, então, que o processo também 000-2291-3900/14-2, que trata da normatização do calendário fixo para os reajustes e revisões de transporte de passageiros, então está sendo incluído na pauta da reunião do dia, da nossa próxima reunião, né, no dia 4, porque foi a decisão de hoje do Conselho, postergando a apreciação de hoje para o dia 4. E, por fim, comunicar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 000-613-3900/21-4, que trata do reajuste tarifário dos serviços prestados pela Corsan. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Por fim, da nossa reunião de hoje, então, abro aí a pauta para assuntos gerais e a palavra para os senhores conselheiros, caso tenha alguma manifestação, alguma coisa que queiram trazer. Presidente, conselheiros, se me permitem. Pois não.
Apenas comunicar que nós tivemos uma auditoria da CAGE na casa e ela foi concluída. Semana passada recebemos, então, a manifestação do auditor, concluindo a auditoria, e informando que não encontraram qualquer ponto não conforme naquilo que foi analisado. Então, não há o que registrar, do que foi analisado, não foi encontrada nenhuma não conformidade. Então, aí, parabenizar todas as equipes, os coordenadores e a gestão da casa, né, o bom zelo, né, no trato dos nossos processos e procedimentos. Ok, obrigado, nossa diretora-geral Estela, e é realmente uma notícia muito agradável, muito positiva, né? Muito reconhecimento do trabalho que se tem feito aí na nossa agência. Essa é aquela notícia que informa que o avião que decolou chegou no seu destino. Essa é que a gente quer ouvir sempre, né? Então, eu acho que é extremamente importante isso, que realmente é um aval que estamos fazendo o trabalho de forma absolutamente adequada. E eu gosto sempre de lembrar a informação que tive logo que cheguei na agência, em que a gente, todas as vezes que instado por uma dos órgãos de fiscalização aos quais temos que nos submeter, e nós temos tido ao longo de toda a existência da nossa agência nenhum pontinho fora da curva, nenhum apontamento sério, relevante. Então, acho que isso aí é uma coisa muito importante e que, inclusive, deveria servir de inspiração para todas as discussões que estão acontecendo aí no âmbito de se saber o que é uma agência. Mais uma vez, a gente está mostrando o que é uma agência séria, né? Com uma assessoria jurídica absolutamente qualificada, assim como todo o corpo administrativo e o corpo técnico da casa. Então, isso nos dá, inclusive, uma tranquilidade para poder trabalhar, sabendo que nós estamos fazendo a coisa certa. Que bom que essa notícia é realmente muito positiva e deve constar nos autos do nosso conselho. Mais alguma questão? Então, muito obrigado a todos. Então, só lembro aí que a gente tem que, a pedido sempre da Eleonora, assinar as nossas, no caso, as resoluções e eu, em particular, a ata. Não, a ata hoje ficou para a semana que vem. Então, vamos ter 2 atas, provavelmente, para analisarmos, então, apreciarmos na semana que vem. Então, peço para todos assinar. Uma boa tarde a todos aí, uma boa semana para todos nós. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.